O Zé da Telha, 52 anos, tabagista quanto mais, fuma pra caramba. Sempre se orgulhou de seus mais de 30 anos de trabalho braçal, que o ajudaram a construir, segundo ele mesmo conta, metade da sua cidadezinha de Quixirindá do Sul, sua terra natal. Muito triste, ele vem relatando que faz alguns anos que não é mais o mesmo, vem sentindo uma falta de ar estranha, né? Tá com dispneia, e isso só tá piorando. Bom, ele já ficou cansado de ir na UPA tomar nebulização e não melhorar. Juntou as economias, fez uma radiografia e trouxe para você. A radiografia é essa daqui. E aí agora eu te pergunto, o que está acontecendo com o seu Zé da Telha? Quais são os achados desse raio-x? Qual a sua principal suspeita para esse paciente? Qual a principal ou as principais complicações para a suspeita etiológica que você fez para esse paciente? Então, ele tem alguma doença aí e eu queria saber se você sabe quais são as complicações esperadas. E diante desses achados que você aventou aí na radiografia e da história do paciente, o que você recomendaria para seu Zé da Telha? Tem alguma terapia? Existe alguma recomendação para fazer? Bom, é sobre isso que a gente vai falar agora. Meu nome é João, eu sou médico radiologista e a gente vai falar nessa aula aqui sobre doença pulmonar relacionada ao asbesto. Ah, João, então você já falou o que seu Zé da Telha tem? Não. A doença pulmonar relacionada ao asbesto é um grupo de entidades que diferente do que as pessoas acham que a asbestose é a única coisa que o asbesto, a inalação do asbesto causa, não. Existe uma série de possibilidades. Então, o paciente pode ter asbestose? Pode ter só placa pleural? Pode ter derrame pleural de repetição? Pode ter, sei lá, atelectasia redonda? Pode ter atelectasia redonda. O paciente pode ter um espessamento pleural difuso, que não é exatamente aquele espessamento pleural maligno do mesotelioma, um espessamento difuso benigno, pode também. Então, primeira coisa, o que é doença, né, relacionada ao asbesto? É esse conjunto de entidades que acontecem no paciente que se expôs à fibra de asbesto, que inalou o asbesto, certo? E como é que esse cara acaba inalando asbesto? A fibra de asbesto geralmente é encontrada em ambientes de construção civil, ali pessoas que trabalham com telha, pessoas que trabalham com piso, com qualquer coisa que use cimento amianto ou amianto. Pode ser encontrada também, por exemplo, em indústrias automobilísticas, indústria naval, diversas indústrias, essas duas são algumas das principais. Também pode ser encontrado em trabalhadores de mineração, né, mineiros, certo? Então o cidadão ali aspira o asbesto, a fibra é inalada e ela pode causar um dano tanto ao parênquima pulmonar propriamente, quanto através do sistema linfático chegar no espaço pleural do paciente e causar as famosas placas pleurais. Então placa pleural é isso daqui que a gente está vendo, que eu vou detalhar daqui a pouco como é que você reconhece. E ela ocorre na pleura, o próprio nome já diz, não é exatamente uma alteração do parênquima pulmonar. Então, uma coisa para você ter em mente é que placa pleural é uma coisa, é um tipo de doença relacionada ao asbesto, apesar de que não é só a inalação de asbesto que pode causar placa pleural. Então, placa pleural não é sinônimo de doença relacionada ao asbesto, apesar de ser a principal forma de apresentação de doença relacionada ao asbesto. O que você está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, existem outras causas de placa pleural, mas como a placa pleural é a principal manifestação da doença relacionada ao asbesto e a causa mais frequente de placa pleural é a doença relacionada ao asbesto, quando você vir placa pleural na radiografia, a maior probabilidade é que você esteja diante de um paciente com doença relacionada ao asbesto. Qual o próximo passo? Você deve interrogar ele, perguntar com o que ele trabalhou ao longo da vida, e aí se ele trabalhou em alguma dessas coisas, você praticamente está com o diagnóstico na sua mão, certo? Então, quais são as formas de apresentação desse paciente? O
paciente que inalou asbesto pode se apresentar com placa pleural, ou seja, ele inalou e através do linfático foi parar no espaço pleural. Ele pode se apresentar com derrame pleural ou atelectasia redonda, que são também formas de irritação, né, da fibra do asbesto irritando ali a pleura. Então, o paciente pode acabar desenvolvendo derrame pleural de repetição ou atelectasia redonda. Aqui a gente tem os dois, veja só. A atelectasia redonda, essa imagem arredondada aqui periférica, eu sei que não é algo de dentro do pulmão, ou pelo menos favorece que não seja algo de dentro do pulmão, por causa do ângulo aqui dessa massa com a caixa torácica. Geralmente as massas que são extrapulmonares, ela tem um ângulo aberto, um ângulo obtuso, e as intrapulmonares tendem a ter um ângulo fechado, um ângulo agudo, apesar de que isso não é assim absolutamente 100% específico, mas é um dado da semiologia radiológica interessante a se levar em conta. Veja que é importante fazer o perfil e o PA para a gente ter uma avaliação adequada dessa telectasia. Isso aqui poderia ser uma massa extrapulmonar de qualquer natureza, mas num paciente que teve história de contato com inalação de asbesto, você vai considerar essa possibilidade de atelectasia redonda. Você até pode não fechar isso na radiografia, mas você deve continuar a investigação tendo isso em mente, tá? Então você parte para a tomografia tendo isso em mente. E aqui o derrame pleural, veja como faz uma parábola de Damoiseau, daqui para baixo tudo obliterado. Tá vendo aqui no perfil também? Tudo obliterado aqui. Derrame pleural no PA tem esse aspecto de parábola de Damoiseau, quando o paciente está de pé, o líquido vai se acumulando, vai se moldando aqui ao espaço pleural, obliterando aqui. E no perfil a gente vê também uma parábolazinha, mas é uma opacidade um pouco mais, se estende um pouco mais, né? Afinal de contas, a gente vê aqui tanto o seio costofrênico posterior quanto o anterior. Então, tudo reduzido aqui de densidade, mais uma vez obliterando aqui o seio costofrênico. Um detalhe aqui do derrame pleural no perfil é que a gente vê uma cúpula, mas a outra cúpula a gente não está vendo. Por quê? Porque a cúpula que está em contato com o derrame pleural, que é a direita nesse caso aqui, ela some por causa do sinal da silhueta. Como o derrame tem uma densidade muito parecida com a cúpula, a gente não vai enxergar a cúpula. Então, normal no perfil é a gente ver uma cúpula e ver a outra cúpula aqui por trás, tá certo? Já no PA, a gente vê uma cúpula e a outra cúpula a gente perde também por causa do sinal da silhueta. Tá. Mas não é só manifestação pleural que a gente pode ter, e é isso aqui que é a famigerada asbestose, fibrose intersticial. Então o asbesto chega ali no parênquima pulmonar por inalação e ele causa uma irritação do parênquima, que é propriamente um desenvolvimento gradual de fibrose. Então a gente vai começar a ver algumas opacidades reticulares, tá certo? E isso é a asbestose em si. Então a asbestose pode ou não ter placa pleural. É verdade que um achado associado frequente olha aqui, tem até uma aqui. Mas a asbestose em si é a fibrose do parênquima causada pelo asbesto. Então eu posso ter asbestose sem placa pleural. A asbestose é um problema do parênquima. Placa pleural é uma manifestação de doença relacionada ao asbesto, frequentemente associada à asbestose, mas que pode ocorrer dissociado, tá bom? E aqui, essas aqui são as formas de apresentação benigna. Existe também a forma de apresentação ou as formas de apresentação maligna, das quais a principal é o mesotelioma, que é uma das principais neoplasias pleurais. Então, a doença relacionada ao asbesto, a inalação do asbesto, ela favorece tanto o desenvolvimento de mesotelioma, quanto também de câncer pulmonar, de câncer de células renais, até alguns cânceres de laringe, do trato gastrointestinal vão ter um risco aumentado. Mas o que é clássico que você não deve esquecer é do mesotelioma. O mesotelioma se apresenta assim na radiografia, como um espessamento difuso da pleura, que tende a envolver o pulmão circunferencialmente, com aspecto irregular / nodular. E esse pulmão afetado, ele tende a ter um volume reduzido em relação ao pulmão que não está afetado. Então veja que esse lado aqui, que não está afetado, está com lá suas dimensões normais. Já esse aqui parece que está espremido
aqui dentro, tá certo? Mas a gente vai falar mais disso já já. Qual o perfil desse paciente? Bom, se é um paciente ali minerador, trabalha em construção civil, trabalha em indústria, geralmente a maioria desses pacientes vão ser homens, por causa do perfil mesmo, do tipo de trabalhador desse tipo de indústria. Só que o asbesto ele leva décadas para se manifestar, desde quando o paciente começou ali a inalar. Então vai levar aí 20, 30 anos para o paciente começar a ter manifestação. Então a pessoa que começou lá a trabalhar com seus 20 anos de idade, ela só vai ter manifestação de doença lá para seus 40, 50 anos, tá? Então é por isso que o seu Zé da Telha lá, ele começou a desenvolver os sintomas lá perto dos 50 anos, apesar de que já tinha ali 30 anos trabalhando com telha, trabalhando com construção civil. Então o perfil do paciente é um homem, geralmente de meia idade, e trabalhador com esse perfil que a gente está falando. Então toda doença relacionada ao asbesto, desde a placa pleural, passando pela asbestose e o mesotelioma, eles vão tender a ter esse mesmo perfil epidemiológico. As placas pleurais, elas estão aí, vou marcar aqui para vocês, elas aparecem na radiografia com esse aspecto aqui. É como se fosse aquela cera de vela derretida, sabe? Eu sempre penso nesse aspecto de cera de vela derretida aqui, mas como não fui eu que escrevi os livros de radiografia ainda, o aspecto descrito para esse aspecto de placas pleurais é o aspecto de folha de azevim, que é uma planta ornamental mais ou menos irregular, que o pessoal achou parecido. Mas o que é importante você saber é que é como se a gente tivesse uma opacidade aqui, em que a margem dela é mais espessa, é mais bem visível do que o resto. Então uma margem é visível e a outra margem é meio apagada, um lado mais espesso do que o outro e irregular, né? Se você for pela minha cabeça, você vai lembrar da cera de vela derretendo. Se for guardar lá o que está no livro de radiologia, você vai lembrar da folha de azevim ou Holy Leaf Sign. Então, tá aí mais uma vez, veja um lado mais espesso, mais bem visível, mais delimitado, e o outro lado mal caracterizado. Então, tudo isso aqui, placas pleurais, tá certo? Então, placa pleural é uma forma de apresentação que normalmente é até assintomática. O paciente com placa pleural pura, ele frequentemente não tem sintoma nenhum, tá certo? Então, o mais frequente é não ter sintoma. Mais uma vez aqui você já está mais safo, já consegue perceber aquilo que eu falei, irregularidade, um lado mais denso do que o outro, tá certo? Tem dos dois lados. Olha aqui, tudo isso aqui, placa pleural, formatos variados. É assim que a gente vê placa pleural na radiografia. E viu placa pleural, o que eu quero que você lembre na mesma hora é doença relacionada ao asbesto. Viu placa pleural, lembra de doença relacionada ao asbesto, apesar de que tem que ter aquela vozinha no seu ouvido assim te falando. Não é patognomônico, não é exclusivo, né? Você tem que saber que não é exclusivo se alguém te perguntar, mas o que você deve lembrar é doença relacionada ao asbesto, ok? Aqui na tomografia, olha só, a placa pleural aqui, calcificada, essa aqui, boa parte não calcificada, e é isso, as placas pleurais podem ou não ser calcificadas. Quando elas são calcificadas, elas são mais facilmente identificadas na radiografia, mas boa parte, a maior parte até, é não calcificada. Na tomografia, isso aqui, tá vendo? Calcificadinho aqui, anterior ou profundamente aos arcos costais. Tudo isso aqui é placa pleural. E existe essa diferença que você tem que saber, né? Espessamento e placa pleural. O espessamento é qualquer espessamento da pleura, qualquer adensamento da pleura é um espessamento. Placa pleural é quando esse espessamento assume um aspecto focal. Então, se espessou focalmente, placa pleural. Se espessou circunferencialmente, lembra lá do mesotelioma? Ali é um espessamento circunferencial. Eu não chamo exatamente de placa pleural.
E se espessou de forma nodular, eu chamo espessamento nodular, não é uma placa pleural. Então, placa pleural é aquele mais focal e alongado, tá certo? Por que isso? Porque placa pleural, esse nome está mais relacionado às causas benignas, enquanto o espessamento circunferencial e nodular, a gente vai pensar nas causas malignas, ok? Então, quais são as causas de espessamento pleural? O que pode causar espessamento pleural? Bom, eu posso ter espessamento pleural por uma série de causas benignas, como paciente com pneumoconiose, ou seja, doença relacionada ao trabalho, que ele adquiriu pelo trabalho, asbestose, silicose também pode causar. O paciente pode ter um processo inflamatório de repetição, qualquer processo inflamatório de repetição pode gerar um espessamento ali da pleura. Ele pode ter isso como uma sequela de um hemotórax, pode ter como uma sequela de um empiema pleural, ele pode ter isso como uma sequela de pneumotórax recorrentes ou até de doenças relacionadas ao colágeno. Mas o que mais você tem que lembrar é pneumoconiose e a causa maligna principal, que é mesotelioma, tá certo? Então, viu espessamento pleural, eu tenho que me perguntar, tá com mais cara de benigno ou tá com cara de maligno? E a gente vai passar algumas dicas para você como fazer essa diferenciação já já. Bom, já esse espessamento, além da gente saber as causas, a gente tem que saber que ele pode se apresentar dessa forma que eu falei, focal, circunferencial ou nodular. Então vamos lá. Esse aqui é um espessamento focal, tá? Que não é circunferencial e nem é nodular. Ele é focal em placa. Então, isso aqui é uma placa pleural e eu vou pensar em coisa tranquila, em coisa do bem, em benignidade. Principal causa, pneumoconiose, principal, asbestose, doença relacionada ao asbesto, mas lembra, pode ser devido a outras coisas também. Pode, mas na prática a gente vai pensar em doença relacionada ao asbesto, tá bom? Então, como eu falei, nem toda placa é igual à asbestose. Você pode ter placa sem ter asbestose, pode ter asbestose sem ter placa. Mas o mais frequente é ter os dois. É ter a asbestose, que é a fibrose do parênquima pelo asbesto, e ter a placa, porque afinal de contas o asbesto já foi inalado, ele também vai chegar ali no espaço pleural. Como é que eu penso em asbestose? Quando eu começo a ver opacidades lineares, reticulares, no parênquima do paciente, que indicam um componente de fibrose. A gente sabe que a fibrose nas fases iniciais na radiografia ela se apresenta com opacidades reticulares, apesar de não ser nem de longe o exame mais sensível. Se ela começar a se mostrar, ela vai se mostrar como opacidades reticulares, e a asbestose ela pode evoluir até que chegue a um processo de fibrose franca, né, com faveolamento e tudo mais. Já a placa pleural não costuma dar nenhum sintoma e é exatamente isso aqui que a gente está vendo. A asbestose dá sintoma? A asbestose dá sintoma, porque o pulmão está fibrosando, o paciente vai começando a apresentar falta de ar, dispneia. Então, o sintoma principal da asbestose de início ali insidioso é dispneia. Placa pleural geralmente não dá sintoma, então se você vir paciente com as placas pleurais que está sintomático, considere a possibilidade de ter um processo de fibrose ali no parênquima subjacente. Peça uma tomografia para avaliar melhor, tá bom? Então, sintomas da asbestose geralmente é isso mesmo, dispneia. Não costuma dar dor torácica, apesar de nem sempre nem nunca, né? Mas em geral dispneia. Placa pleural em geral é assintomático. O mesotelioma, como a gente vai ver, em geral dispneia mais dor torácica. Claro, um tumor ali que está invadindo as coisas, invasão local agressiva, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, como é que a gente vê a asbestose na radiografia? Olha aqui essa radiografia. Parece que está assim, relativamente tudo bem com o resto das estruturas aqui do arcabouço costal. Parece que o problema mesmo está no pulmão e na pleura. Isso é um dado importante, tá bom? Porque no mesotelioma a gente tem que ficar muito atento ao componente ósseo, se ele está corroído, desgastado, infiltrado, se tem sinal de invasão extratorácica do tumor. Isso é uma coisa que indica malignidade. Aqui não, parece que está tudo restrito ao pulmão e à pleura. E o que a gente vê são discretas opacidades reticulares se prolongando, às vezes até com aspecto mais nodular, opacidades retículo-nodulares. A opacidade retículo-nodular eu gosto de dizer sempre que é como se o pulmão tivesse um pouco sujo
é um pulmão um pouco mais sujo do que a gente gostaria. A gente quer ver o pulmão assim bem limpinho. Mas se eu comparo esse pedaço aqui do pulmão com esse pedaço aqui do pulmão, olha, compare esse pedaço com esse pedaço. Olha como aqui parece estar mais sujo. Parece que tem alguma coisa assim irregular se prolongando e às vezes até umas bolinhas. A mesma coisa aqui. Compara com aqui. Então esse é o pulmão limpo, que a gente quer que esteja assim em toda parte. E esse é o pulmão sujo, que faz a gente pensar a opacidade reticulonodular e, por trás dela, talvez um componente de fibrose. Nesse contexto, sugerindo componente de fibrose. A placa pleural, ela é, como a gente já falou, uma opacidade mais alongada, né? Mal definida nas margens, que tende a ter uma das margens mais bem caracterizadas, ok? Esse aspecto aqui é bem típico de placa pleural. Viu algo assim? Às vezes nem precisa do perfil para você já pensar em placa pleural, mas é sempre bom pedir, peça o perfil só para te ajudar a diferenciar. Então marquei aqui para você essas opacidades reticulonodulares e aqui a placa pleural, ok? Então tá aí, se precisar pausa o vídeo e treina olho. E aqui mais um exemplo de asbestose, porque a asbestose é fibrose do parênquima pulmonar, geralmente associada a placas, ok? Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um parênquima pulmonar com arquitetura distorcida, parece que ele está repuxado, parece que, sabe, alguém deu uma esticada nele assim, parece que ele estava contraído e alguém saiu esticando, entendeu? Então imagina aqui, eu tenho a traqueia aqui, essa traqueia está um pouco estranha, parece que ela está um pouquinho abaulada aqui para a direita, tá vendo? Ela faz meio que uma barriguinha aqui para a direita, está discretamente desviada para a direita, e a gente vê em ambos os pulmões opacidades reticulonodulares, ou seja, um pulmão meio sujo que difusamente. Aqui em cima a gente vê um extenso espessamento pleural apical, então espessamento pleurapical bilateral, mais intenso aqui à direita, e várias opacidades reticulonodulares em ambos os pulmões. Se a gente prestar atenção, a gente vê até aquelas imagenzinhas que são mais densas em um dos lados, em uma das margens, e menos definidas na outra. Olha aqui. Placas pleurais, tá certo? Mais placa pleural aqui, tá vendo como tá espessadinho aqui? Então, compara com a margem do pulmão normal, e olha como aqui parece estar um pouco mais espessado. Placa pleural. Se você reparar, parece até que o hilo pulmonar, principalmente aqui à esquerda, ele está tracionado cranialmente. Parece que alguém deu uma puxada nele assim. Isso é o efeito que a fibrose faz. A fibrose, ela gera tração, é como se ela puxasse as estruturas, tá? Então, como aqui nos ápices tem espessamento, provavelmente com componente de fibrose, fibroatelectasia bem intenso, ela começa a tracionar os hilos pulmonares cranialmente, tá certo? Mas a gente tem bastante alteração de fibrose em todo o parênquima pulmonar. Isso, junto com placas pleurais, faz a gente pensar em asbestose, já numa fase mais avançada da doença. Então, se a gente fosse descrever essa radiografia aqui, o que a gente faria? A gente começaria pela letra A, das vias aéreas, do ar, da traqueia. Então, tem um discreto desvio da traqueia para a direita. Letra B agora, de bordas, né? A gente já, seguindo as bordas, já vê que tem espessamento pleurapical bilateral. E depois, na letra B ainda, que a gente vê a simetria do parênquima, a gente vê opacidades reticulonodulares difusas com placas pleurais projetadas sobre ambos os pulmões. Na letra C, que a gente vê o coração, não parece ter nada de muito significativo. No mediastino, o mediastino não está alargado, mas tem algumas calcificações aqui na crosta da aorta. Na letra D, de diafragma, existe uma leve obliteração do seio costofrênico direito e esquerdo. Essa obliteração pode ser por derrame pleural ou pode ser simplesmente pela distorção da arquitetura pulmonar causada pela fibrose. Por isso que é melhor você falar obliteração do que você falar que tem derrame pleural ali. Na verdade, a gente nunca tem certeza absoluta, exceto se tivesse uma parábola de Damoiseau bem bonitinha, né? Essa obliteração aqui mal definida, a gente não pode dizer o que é, pode ser só distorção da arquitetura. E na letra E, que é das áreas esquecidas e do esqueleto, a gente faz uma revisão completa aí
do arcabouço ósseo e das costelas e não vimos nada de significativo, ok? Beleza, mais um exemplo aqui, o ABCDE você já conhece, acabei de falar. Vamos direto para o que importa. Várias opacidades reticulonodulares, olha aquele pulmão sujo, compara esse pedaço do pulmão com o resto, veja que o pulmão está bem sujo, compara esse com esse aqui. Então, opacidades reticulonodulares e aqui as plaquinhas pleurais, olha aqui, placas pleurais. Viu isso aí? Pensa em asbestose. Por que, João? Por causa da placa pleural? Não. Por causa das opacidades do parênquima. A asbestose é fibrose intersticial. Placa pleural é uma coisa que pode acontecer na asbestose. Vi só placa pleural, pense em asbestose? Não. Você vai pensar em doença relacionada ao asbesto. Pode ser asbestose ou pode ser só placa pleural. Aqui na tomografia, nas fases iniciais, a gente pode ter só algumas opacidades subpleurais, lineares, alongadas ou bandas parenquimatosas, alterações bem discretas que podem ser até confundidas simplesmente com alterações decúbito dependentes, por isso é sempre bom você fazer uma imagem com o paciente em decúbito ventral, tá certo? E aqui numa fase um pouco mais avançada que a gente já começa a ver reticulação intralobular, periférica sempre, isso aqui depois vai evoluir para faveolamento. Beleza, quais são as complicações da asbestose? O que você tem que se preocupar se o paciente tiver com asbestose? Bom, a primeira complicação é que essa fibrose toda vai acabando com o pulmão do paciente e ele pode evoluir com insuficiência respiratória progressiva, grave e fatal. A segunda preocupação que você deve ter é na possibilidade dele desenvolver alguma neoplasia relacionada ao asbesto. Lembra que a gente falou que há risco maior de mesotelioma, de câncer de pulmão, de câncer disso, de câncer daquilo? É exatamente. A segunda complicação é o desenvolvimento de neoplasias, câncer de pulmão, mesotelioma. E uma terceira complicação é o desenvolvimento de cor pulmonar. O que é cor pulmonar? Rapidinho, só para te lembrar. É a insuficiência cardíaca do coração direito causada por um problema do pulmão. Então, pela fibrose, fibrose pulmonar é uma causa frequente de cor pulmonar. Pela fibrose pode acabar desenvolvendo insuficiência cardíaca direita, tá certo? Então, beleza. A complicação que eu diria que é a mais temida é a que a gente vai falar agora, que é o mesotelioma. O mesotelioma tem um risco aumentado de ocorrência em pacientes expostos ao asbesto. Mas assim, primeira coisa que você precisa saber do mesotelioma é que existem vários tipos de mesotelioma. O principal e mais comum, 90% dos casos, é o mesotelioma pleural, mas existe mesotelioma peritoneal, mesotelioma da túnica vaginalis. Existem várias formas de mesotelioma. Principal, pleural, 90%, peritoneal, segundo lugar, de longe, 10%, os outros vão gerar aí em torno de 1% dos casos, tá certo? Qual é a relação aí do mesotelioma com asbesto? Risco aumentado, tá bom? Então a maioria dos casos de mesotelioma é por exposição ao asbesto, apesar de poderem existir causas genéticas aí, causas de exposição à inalação de outros minerais. Sintoma do mesotelioma pleural. Se é mesotelioma pleural, é uma doença, uma neoplasia que está pegando a pleura, ou seja, está no pulmão, está enclausurando o pulmão. Lembra que eu falei que reduz o volume? Vai dar dispneia. Tá pegando a pleura, tá comendo ali costela, vai dar dor torácica. E essa dor torácica não é exatamente inspiratório dependente, ela é independente da inspiração. Ela tende a ser uma dor sem relação com a inspiração. O que é isso? Tumor localmente agressivo. O mesotelioma ele é considerado um tumor que ele tende a ter pouca metástase, mas ele localmente é muito agressivo. Então, é um tumor que come muita costela, invade muito músculo, invade muita parede torácica, tende a se disseminar para linfonodo, tende a pegar o pulmão contralateral. E ele não é que ele não faz nunca metástase à distância, pode fazer, mas ele tende a fazer menos do que essa bagunça toda que ele faz localmente. Então por isso que a gente fala que ele é localmente agressivo. Não se engane, apesar de não dar metástase à distância com frequência assim, ele tem um prognóstico muito ruim, muito ruim. Beleza, quais são os achados então do mesotelioma no raio-x e na radiografia? Olha aqui uma radiografia de um paciente com mesotelioma. Vamos só relembrar. Pulmão esquerdo está ótimo, olha só. Bem expandido, seios livres, margem do coração aqui. A traqueia
assim, talvez esteja um pouco desviada para a direita, mas também se você falasse que está relativamente centrada, ninguém ia dizer que está absolutamente errado. Mas olha aqui o pulmão direito. O pulmão direito, a gente praticamente não enxerga ele bem. Parece que ele está todo enclausurado aqui por uma carapaça espessa e irregular. Tá vendo que essa irregularidade forma como se fosse alguns nódulos? Esse espessamento aqui é circunferencial, mas ele também tem um aspecto nodular. E veja que o pulmão aqui dentro deveria ser dessa cor aqui, mas não, ele está um pouquinho mais branco. Por que ele está um pouquinho mais branco? Porque essa parte aqui que a gente está olhando é a parte lateral da pleura, né? Só que a pleura ela também se estende anteriormente e posteriormente. Então tem pleura afetada anteriormente e posteriormente ao parênquima que ainda tem ar, que ainda está insuflado, que ainda está expandido. Mas como o raio passa e pega a média das densidades, como tem pleura afetada na frente e atrás, fica com esse aspecto de véu aqui. Parece que tem um véu de densidade sobre o parênquima, porque tem pleura aqui doente anterior e posterior. Poderia ser só posterior, poderia ser só anterior e também daria esse véu. A informação que você precisa saber é que o mesotelioma tende a envolver circunferencialmente, formar uma carapaça em torno do pulmão, e isso faz com que o pulmão não consiga expandir, perca volume, e essa perda de volume tende a tracionar as estruturas mediastinais. Então, essa perda de volume aqui, o mesotelioma, ele tende a gerar uma tração das estruturas mediastinais para o mesmo lado. Isso é importante por quê? Porque se esse paciente aqui tivesse deitado, a gente ficaria relativamente tentado, um olhar mais destreinado, ficaria relativamente tentado a pensar que essa parte aqui, sobretudo, poderia ser um derrame pleural. Ou mesmo se o paciente estivesse de pé, se a gente tivesse um espessamento difuso, alguém poderia pensar, será que isso é derrame pleural e não exatamente espessamento pleural? Bom, o derrame pleural, quando ele é volumoso, ele empurra o mediastino. A telectasia, ela puxa. E o mesotelioma, a neoplasia, com esse caráter mais fibroso, ela também puxa. Então, como é que eu sei que isso aqui não é um mega derrame pleural? Porque ele tende a puxar as estruturas mediastinais e não a empurrar. Então a traqueia é levemente desviada aqui para a direita, eu não estou vendo o coração muito empurrado aqui para a esquerda, talvez ele esteja até um pouquinho tracionado aqui para a direita também. Isso é uma característica do mesotelioma. Então marcando aqui para vocês aonde seria mais ou menos o mesotelioma. Mais uma vez aqui, pô, será que isso aqui é derrame pleural? Será que é derrame pleural aqui se estendendo? Bom, se fosse derrame pleural maciço, eu esperaria que tivesse muito desvio aqui para a direita. Bom, mas sendo um derrame pleural que não seja maciço, que seja intermediário, nem sempre vai fazer esse desvio e tudo bem. Então, eu tenho que ficar concentrado na perda do volume do pulmão. Veja como esse pulmão parece que está espremidinho, apertadinho aqui, e a superfície pleural ela está espessada, tá vendo só? Irregular. Então, num paciente com história de exposição a asbesto, eu vou considerar fortemente a possibilidade que isso aqui seja uma pleura espessada devido a mesotelioma. Então, pulmãozinho aqui reduzido, a transparência reduzidinha em relação à contralateral por causa da pleura afetada. Mesma coisa, olha só o pulmão aqui, olha a pleura, pulmão comprimido, reduzido de volume e as estruturas mediastinais discretamente, olha a traqueia discretamente desviada aqui para a direita, assim como o coração. Aqui na tomografia a gente vê todo aquele espessamento pleural, olha aqui, circunferencial, e com aspecto às vezes até nodular também. O mesotelioma ele tende a fazer esse espessamento circunferencial, mas ele também pode invadir aqui as fissuras interlobares, tá vendo só? E pode ser bem feio, bem heterogêneo. Sempre considerar essa possibilidade do mesotelioma quando toda a pleura estiver circunferencialmente espessada. Detalhe, na TC a gente também pode ver que o pulmão está de volume reduzido. Veja aqui a amplitude anterior-posterior. Compare com essa, esse pulmão está reduzido
e as estruturas mediastinais estão discretamente também desviadas aqui para o lado da alteração. Esse aqui é a imagem do ápice pulmonar, veja o pulmão comprimidinho aqui, enquanto o outro está normal. Esse aqui é um mesotelioma sarcomatóide, né, do tipo sarcomatóide. Eu coloquei isso aqui só para você entender que em medicina nem sempre nem nunca. Então, o mesotelioma ele tende a reduzir o volume do pulmão e tracionar. Mas, bom, se começar a acumular muito líquido ali naquele pulmão, pode acontecer o contrário. Pode até chegar a um ponto de hemitórax opaco em que o mediastino está sendo desviado contralateralmente. Então, você tem que conhecer a principal forma de apresentação da doença, mas não deve descartar totalmente as formas menos frequentes. Então, um paciente desse aqui, se tiver história que indique neoplasia, história de exposição ao asbesto, peça TC. Nesse aqui você tem que pedir TC de qualquer forma, né? Mas peça TC, vamos avaliar melhor o que está acontecendo. E olha aqui, a gente encontrando as placas pleurais. Essas aqui até com uma calcificaçãozinha por causa do tipo sarcomatóide. Para que serve o PET-FDG nos pacientes com mesotelioma? Bom, quando a gente vê um paciente cheio de placa pleural, às vezes o assistente fica na dúvida se aquilo é mesmo neoplasia ou se é benigno, tá certo? O FDG serve para mostrar, ou pelo menos para sugerir, quais são as placas que são mesmo neoplásicas, são malignas, e quais as que podem ser benignas. Ele também serve para avaliar a presença de linfonodomegalia que esteja invadida pela doença, tá? Então o FDG é bom para ver linfonodomegalia pela doença, e também serve, se você quiser fazer uma varredura extensa, para detectar focos de metástase à distância, tá bom? Então até 25% dos pacientes vão ter ali acometimento linfonodal ou algum tipo de acometimento metastático do mesotelioma quando começa, desde o diagnóstico, quando começa o rastreio com FDG. E aqui eu quero mencionar uma coisa interessante. Se você está vendo placa pleural ou fibrose e você vê linfonodomegalia, pense na possibilidade de neoplasia, de mesotelioma. Não é comum você ter asbestose com linfonodomegalia. Linfonodomegalia não é um achado da asbestose e nem da doença relacionada ao asbesto benigna, mas é um achado que deve pensar nas formas malignas. Porque mesotelioma e o câncer de pulmão, eles tendem a dar linfonodo invadido, então tende a fazer linfonodomegalia. Qual o tratamento para mesotelioma? Não existe existe tratamento, mas o prognóstico é ruim, mesmo nos pacientes agressivamente tratados. Ali uma sobrevida média aí de 18 meses, mas que geralmente eles fazem pneumectomia extrapleural, uma quimioterapia adjuvante e uma radioterapia. Então, mesmo combinando esses tratamentos aí de forma agressiva, mesmo assim o prognóstico frequentemente não é legal. Então, para finalizar aqui com o seu Zé da Telha, qual o achado da radiografia do seu Zé da Telha? Bom, vamos lá. A gente tem opacidades reticulonodulares em ambos os pulmões, predominando nos lobos inferiores. A gente tem também uma placa pleural, ao menos uma, né? Se a gente forçar a barra, talvez tenha mais. A gente tem uma placa pleural projetada sobre os 2 terços inferiores do pulmão esquerdo e basicamente é isso. Qual a suspeita que a gente vai ter para ele? O seu Zé da Telha trabalhou com construção civil, ali telha e tal, deve ter inalado asbesto. Soma esses achados à história de exposição a asbesto, a suspeita é asbestose, tá certo? Ou você pode falar doença relacionada a asbesto. A asbestose é uma das doenças desse pacotinho, tá certo? Principais complicações que a gente deve temer na asbestose, você ainda lembra? Corpo pulmonar, afinal está desenvolvendo fibrose pulmonar, pode progredir para insuficiência respiratória e pode ter o risco aumentado aí das neoplasias, mesotelioma, câncer de pulmão e as outras neoplasias relacionadas ou com maior risco diante da exposição a asbesto. E diante dos achados clínicos e da suspeita que a gente fez para seu Zé, que ele está com asbestose, o que a gente deve recomendar? Bom, não existe ainda um tratamento para a asbestose. Aquele tratamento que a gente falou é do mesotelioma, mas para a asbestose mesmo, são medidas apenas de suporte. O que a gente pode fazer é cessar a exposição ao asbesto, se ainda tiver, mas a recomendação importante é cessar
o tabagismo. Lembra que ele é tabagista, quanto mais ele fuma muito, tem que cessar tem que cessar o tabagismo desses pacientes, porque tabagismo é um fator de risco sinérgico com a exposição ao asbesto, ou seja, os dois juntos são piores do que cada um separado, para desenvolvimento dos cânceres de pulmão, principalmente, dos cânceres relacionados ali ao asbesto. Então, existe uma sinergia da exposição ao asbesto com o tabagismo e a gente deve recomendar cessar o tabagismo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.